Olá, tudo bem com você? Reflexão do dia, simplicidade. Bom, a nossa vida, quando ela começa, né, apesar de parecer simples, o que nunca é simples, porque o processo da gestação é extremamente complexo, né? A união dos gametas dos nossos pais, né, o material genético dos nossos pais, a formação do corpo, tudo isso é muito complexo, mas ainda assim, quando nós nascemos para esse mundo, tudo é bem simples. Porque nós temos poucas necessidades básicas a serem resolvidas. Estar alimentado, dormir bem, estar limpinho, bonitinho. À medida que a gente vai crescendo, a vida vai tomando uma forma um pouco mais complexa, porque a gente começa a ganhar consciência de mundo, daquilo que nos rodeia. A gente começa também a receber mais informações do nosso, onde começa a sociedade, né, a microsociedade que é dentro de casa, dentro da família. E a gente começa a ter que começar a respeitar regras, e não só respeitar regras, que até então para nós não existiam, mas nós começamos também, depois que nós crescemos um pouco mais, a assumir responsabilidades, não em relação às regras, mas em relação a crescer, em relação a aprender, em relação a nos instruir, né? Essas dificuldades que a gente vai encontrando, elas têm um cunho muito, assim, elas são de natureza muito normais para qualquer ser humano. Porém, a gente ainda, enquanto seres inteligentes, né, nós temos a capacidade imaginativa, a capacidade perceptiva que faz com que a gente possa dificultar ainda mais o nosso caminho, principalmente no campo das relações. Quando nós começamos a nos relacionar com as outras pessoas, a gente primeiro começa a se relacionar com a nossa mãe, com o nosso pai, fica no seio da família, com os nossos irmãos, os nossos parentes. À medida que a gente vai ganhando eh idade, a gente vai amadurecendo, a gente expande, né, a nossa capacidade de percepção e começa a se relacionar cada vez mais longe, começa a ampliar os nossos horizontes e o nosso campo de relacionamento ele se torna extremamente complexo, extremamente complexo. E nesse campo de relacionamento, quando nós entramos em conflito com aquilo que não está dentro daquilo que nós esperamos que seja ou como seja, isso pode trazer grandes dificuldades. Quando nós colocamos muita responsabilidade sobre os ombros de outras pessoas, quando nós colocamos muita eh, eh, quando nós projetamos muito aquilo que o outro é, quando nós tendemos a assumir o nosso espaço no mundo, a assumir a nossa personalidade com todos os desafios que ela nos traz, né? Tantas coisas a serem trabalhadas, isso faz com que a vida vai se tornando cada vez mais complexa. Nós, por assim dizer, nós somos, por assim dizer, assim, em gênero, número e grau, o ser mais complexo que habita o planeta hoje em termos de consciência, porque em termos de fisiologia e DNA nós estamos próximos de quase todo o reino da natureza, mas em termos de questão de consciência nós somos extremamente complexos. As nossas sociedades são complexas, as nossas relações são complexas, a nossa capacidade de autopercepção também é extremamente complexa. E a gente tem que olhar para isso com muita verdade, né, de forma muito genuína, olhar para aquilo que nós somos, olhar para as nossas tendências, para as tendências que nós temos em dificultar as nossas experiências e fazer reflexões e estudar a nossa própria consciência e falar, peraí, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Porque isso não está legal. O que é que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso viver a minha experiência de uma forma honrada, mas porém simples? Nós temos que olhar para a nossa experiência dessa maneira. E muitas dessas complexidades que a vida nos oferece, somos nós quem as buscamos, somos nós quem cooperamos para que elas se tornem cada vez mais difíceis. Por exemplo, se eu tenho questão relacionada, sei lá, à autoestima, isso é alguma coisa que eu preciso trabalhar em mim,
mas muitas vezes a minha dificuldade com a minha autoestima tem a ver com alguma coisa que aconteceu na minha infância que eu não consegui superar. Eu tenho, ou seja, são dificuldades que vêm de um mundo externo e acaba interferindo na minha experiência comigo mesmo. Então, eu preciso começar a simplificar isso. A melhor maneira de começar a simplificar isso é através da autoobservação. O que é que está me doendo? O que é que eu faço na minha experiência que eu preciso parar de fazer? Por exemplo, eu tenho problema de administração de dinheiro, problema, né, de administração daquilo que eu ganho. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar uma maneira, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, né? O nosso problema é que a nossa sociedade hoje, ela estimula que nós gastemos muito mais do que nós ganhamos, como se fosse um voto de confiança que nos acorrenta a uma dinâmica por muitos anos, dependendo da circunstância. Então, nós temos que olhar para a nossa experiência, nós temos que olhar para aquilo que nós estamos fazendo, o que é que eu estou fazendo de errado, por que é que a minha vida não está indo de uma maneira mais fluida, o que é que está acontecendo? Porque é que não está tão fluido quanto deveria ser, ou quanto eu espero que pudesse ser, né? Então nós temos que fazer essa autoobservação. A gente pode buscar, por exemplo, simplificar, né? Simplificar, simplicidade, essa simplicidade da experiência. Por exemplo, eu estou passando por uma questão emocional, então eu vou num psicólogo. Eu vou lá buscar resposta? Não, eu vou buscar apontamentos de caminhos que possam me ajudar a encontrar as minhas próprias respostas e através dessa abertura de consciência, eu poder resolver aquilo que dói em mim. Porque ninguém tem respostas para as minhas necessidades a não ser eu mesmo. Porém, há pessoas que estudaram, profissionais que estão completamente preparados para nos ajudar a ir curando aos poucos as nossas necessidades, as nossas debilidades internas, para que a nossa vida se torne mais fluida, mais simples. A gente volte para aquela expressão natural do ser. E é nessa expressão natural que nós temos que encontrar o nosso equilíbrio. É nessa expressão que nós temos que lutar durante toda a nossa experiência para que nós possamos, quando chegar no final da nossa caminhada, a gente sair daqui um pouquinho melhor do que a gente entrou. Simplificar aquilo que a gente veio dificultando, ou que dificultaram, ou que trabalhou em nós alguma coisa que acabou fazendo com que a nossa experiência ficasse mais complexa. E abandonando esses fardos para que a nossa caminhada se torne mais leve. Não é o psicólogo, não é o remédio, não é o outro, não é o dinheiro, não é o status social, não é a quantidade de gente que olha para mim e fala que eu sou bom, que eu sou legal, que vai fazer com que isso aconteça. Isso é um trabalho meu, é um trabalho interno. Eu preciso fazer esse trabalho. Eu preciso acessar em mim aquilo que está adoecido. Eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar ferramentas para que aquilo que hoje está muito complexo possa voltar ao estado natural da simplicidade. E é nesse estado de simplicidade que daqui a pouco nós vamos conseguir conquistar paz. Aquela paz que tanto almejamos, aquela paz que tanto buscamos, não está dentro da vivência na experiência do outro, está na vivência e experiência íntima, pessoal. Nós somos, e assim, nós somos os autores e atores da nossa história. O problema é que a gente não sabe disso. Uma coisa que o Siddhartha Gautama falava é o seguinte: eu sou Buda e você é Buda. A única diferença entre você e eu é que eu sei que eu sou Buda e você não sabe o que você é. E que você também é, no caso, né? Bom, fica aqui a nossa reflexão de hoje. A nossa reflexão é simplicidade. Um lindo dia para todo mundo. Muito obrigada. Espero que esteja contribuindo de alguma maneira. É apenas uma reflexão. E não é apenas uma reflexão. Isso pode trazer grandes mudanças e grandes tesouros para o nosso cotidiano.
Um forte abraço para todo mundo, muito, muito obrigado. Fiquem todos com Deus.